Roma, ano 37 depois de Cristo. As chamas ainda dançam sobre o mármore do império mais poderoso da Terra. No coração do caos, um jovem de olhar febril sobe ao trono, e o mundo antigo prende a respiração. Seu nome é Calígula, o imperador que transformou a glória de Roma em um teatro de loucura, prazer e sangue. Durante séculos, os manuscritos que contavam o que ele realmente fez foram rasgados, queimados, silenciados. Muitos acreditam que o próprio Senado ordenou a destruição dos arquivos imperiais, não por indignação, mas por medo, porque escondidos entre os pergaminhos manchados de vinho e sangue, havia relatos de atitudes tão impensáveis que pareciam desafiar a própria natureza humana. Você está prestes a conhecer fragmentos que quase ninguém no mundo já viu. Fragmentos que sobreviveram escondidos em bibliotecas subterrâneas, resgatados por monges que nem ousavam pronunciar o nome do homem a quem pertenciam. E se o que restou for real, então Calígula não foi apenas um tirano. Foi um experimento vivo do poder absoluto, um espelho do que acontece quando a mente humana perde o último traço de limites. Mas antes de continuarmos, se você já sente essa estranha mistura de fascínio e temor diante da Roma de Calígula, curta este vídeo agora. Assim você ajuda essa história esquecida a ser contada até o final. E juro, o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Dizem que sua primeira ordem como imperador não foi uma reforma, nem um decreto militar. Foi algo tão bizarro que os próprios senadores acharam que fosse uma piada. Mas não era. E é aqui que a verdadeira insanidade começa. O mármore de Roma brilhava sob o sol, refletindo a glória de um império que acreditava dominar o próprio destino. As águias douradas erguiam-se sobre colunas imensas, e o cheiro de incenso misturava-se ao suor do povo que lotava o fórum, esperando o novo imperador. Atrás das cortinas de seda vermelha, um homem jovem, de beleza quase angelical, observava em silêncio. Calígula, herdeiro de sangue nobre, mas com cicatrizes invisíveis deixadas por uma infância entre traições, exílios e mortes ordenadas dentro do próprio palácio. A multidão gritava seu nome, sem saber que aquele olhar sereno escondia uma mente em guerra. O filho do general germânico e da encantadora Agripina era visto como o retorno da esperança, o símbolo da continuidade de Roma. Mal sabiam eles que o homem que parecia um salvador logo se tornaria o pesadelo de toda uma geração. Há registros de que, nas primeiras semanas de governo, Calígula era adorado como um deus vivo. Mas o que ninguém sabia era que, nas sombras do seu quarto, algo começava a se romper. Lentamente, como a rachadura que se abre num vaso de ouro antes de se partir por inteiro. Segundo os antigos cronistas, uma febre o acometeu, e quando acordou, já não era mais o mesmo. O homem que saíra daquela cama olhava o mundo como um palco, e as pessoas, mesmo as mais próximas, eram agora apenas personagens descartáveis de um espetáculo destinado a satisfazer uma mente insaciável. A história começava a deslizar para o abismo, e Roma, ainda embriagada pelo luxo, não percebia o cheiro de algo muito mais sombrio. A loucura com forma de imperador. Se você ainda está comigo, torne-se parte desta investigação dos arquivos proibidos de Calígula, porque daqui em diante, os fatos deixam de ser apenas história e se tornam confissão. E conforme revelarmos o que foi apagado dos documentos originais, prepare-se. Há algo nos olhos de Calígula que parece olhar de volta. Dizem que os primeiros sinais vieram suaves, quase imperceptíveis, como o zumbido distante antes da tempestade. No início, Calígula parecia apenas diferente. Caminhava pelo palácio com um brilho alienado no olhar, murmurando frases desconexas sobre a eternidade, sobre vozes que lhe falavam nos sonhos. Os guardas comentavam que o viram conversando sozinho durante longas madrugadas diante das estátuas dos antepassados, como se esperasse uma resposta do mármore frio. Aos poucos, os limites entre homem e divindade
se dissolveram em sua mente. Acreditava, de fato, ser descendente direto dos deuses, e, portanto, intocável. Mas o que ninguém sabia era que sua febre nunca fora apenas física. Ela queimava nas entranhas, corroendo o juízo e expandindo o ego até o absurdo. Quando retornou às audiências públicas, Calígula inaugurou uma nova era. Mandou erguer sua própria estátua entre as deuses do panteão. Roma não precisa de Júpiter, teria dito, com um sorriso gelado. Ela já tem a mim. O Senado aplaudiu tremendo. Ninguém ousou olhar nos olhos do imperador. Porque, segundo relatam os arquivos preservados na Biblioteca Vaticana, bastava um olhar seu para decidir entre a vida e a morte. E então começaram as atitudes que o tornaram uma lenda de horror. Uma vez, durante um banquete, mandou servir ouro derretido apenas para provar que o metal que alimentava o império poderia literalmente alimentar um homem, mesmo que isso custasse a vida de um dos convidados. Em outra ocasião, convocou os senadores mais respeitados para um ato divino: marchar desarmados até a praia e declarar guerra ao deus Netuno. Os homens, perplexos, viram-se obrigados a atacar as ondas e recolher conchas como símbolos de vitória. Era o delírio transformado em espetáculo público, o impensável travestido de glória militar. Mas no fundo desse caos havia algo ainda mais perturbador. Um padrão, uma lógica interna. Calígula não destruía apenas por prazer. Ele testava os limites da obediência humana. Queria saber até onde o medo poderia substituir a razão. E naquele jogo de poder, Roma inteira tornou-se seu laboratório. As ruas se encheram de olhos que fingiam não ver, bocas que elogiavam enquanto tremiam, e mãos que aplaudiam para sobreviver. Segundo historiadores modernos, esse comportamento não era mera loucura, era o reflexo de um trauma profundo. A infância marcada por traições e execuções ordenadas contra sua própria família. À medida que as noites passavam, as festas se tornavam rituais. O palácio deixava de ser um lar e se transformava em um templo grotesco. Paredes cobertas de veludo vermelho refletiam a luz das tochas, e por detrás das danças e do vinho, rumores sussurrados falavam de desaparecimentos misteriosos. Amantes, soldados, senadores. Ninguém sabia quem seria o próximo a honrar o imperador com sua vida. O medo tornara-se o novo idioma de Roma. E Calígula sorvia esse medo como se fosse vinho dos deuses. Mas havia algo que nem ele podia controlar: a sombra crescente dentro do próprio palácio. Entre os guardas e servos começaram a circular bilhetes anônimos, mensagens secretas, sinais de conspiração. E um nome começou a surgir nessas cartas. Um homem silencioso, paciente, que esperava a hora exata de agir. Enquanto Calígula acreditava reinar sobre deuses e homens, a serpente da vingança serpenteava sob seus pés. A cada banquete, a cada riso falso, Roma se preparava para o que viria. O momento em que o impensável deixaria de ser apenas um ato e se tornaria o seu fim. Perfeito. Agora, entramos no ápice. O momento em que a loucura de Calígula atinge o limite do suportável e o império começa a conspirar nas sombras. Prepare-se. Este bloco será mais extenso, visceral e cinematográfico, com uma carga emocional crescente até o ponto de ruptura. As colunas de mármore ainda reluziam, mas algo estava podre no coração de Roma. O palácio, outrora símbolo de grandeza, tornara-se um labirinto sufocante de ecos e segredos. Pelos corredores, os passos dos guardas ressoavam como tambores de guerra mal contida. Calígula já não dormia. Passava as madrugadas caminhando entre os salões iluminados apenas por archotes, com os olhos perdidos num brilho febril. Dizia conversar com a lua. Ordenava que ela descesse à terra para visitá-lo e punia todos os que ousavam duvidar. O império começava a curvar-se sob o peso da insanidade de um só homem. Mas o mais terrível era o silêncio.
o silêncio dos senadores, que já haviam compreendido que não se podia debater com um Deus. O silêncio das ruas onde o povo sussurrava o nome do imperador apenas nas sombras. E o silêncio do próprio Calígula, que começou a encontrar prazer em testar o limite entre a adoração e o medo. Mandou construir uma ponte de madeira sobre a Baía de Baias, apenas para caminhar sobre ela vestido com a armadura dourada de Alexandre, proclamando-se senhor não apenas de Roma, mas dos oceanos. E quando os críticos o chamaram de louco, ele sorriu. Louco? Teria respondido. Sou apenas o que todos vocês desejariam ser, se não fossem covardes. Há um registro raro, guardado nos arquivos do Museu de Nápoles, que descreve uma noite específica. Chovia em Roma. O Senado fora convocado com urgência. Os nobres, cansados de temer o sol e a lua conforme os caprichos de seu imperador, se ajoelharam diante dele, implorando que poupasse a cidade de novos tributos. Calígula os observou em silêncio, enquanto as velas tremulavam sob a ventania. Então, lentamente levantou-se e deu uma risada que, segundo o relato, não parecia humana. Disse que os senadores eram como os deuses, inúteis, mas dignos de oferendas. No dia seguinte, mandou erguer um altar, para ele mesmo, e sacrificou um de seus próprios guardas como demonstração de devoção. Mas o que ninguém sabia era que, entre os que ajoelharam naquela noite, estavam os homens que decidiriam o futuro. Entre eles Cássio Querea, um comandante da guarda pretoriana. Um homem treinado, disciplinado, mas ferido na honra. Calígula o humilhara dias antes, zombando de sua voz e de sua virilidade diante de todos. Foi ali, no eco dessa humilhação, que a conspiração nasceu. Os planos começaram discretos como murmúrios de vento nas paredes do palácio. E, de repente, o império mais poderoso da Terra era sustentado por uma mentira. A lealdade, fingida de homens esperando o momento exato para golpear. Enquanto isso, o comportamento de Calígula descambava para o abismo. Passava horas contemplando sua própria imagem refletida nas águas das fontes. Ordenava orgias durante os rituais, misturando sangue e vinho como se fossem o mesmo líquido sagrado. Segundo o que restou dos arquivos, ele chegou a proclamar sua própria irmã como deusa viva, e logo depois, desapareceu com ela das crônicas, como se a tivesse apagado não só da história, mas da realidade. Ninguém ousou perguntar o que acontecera. O medo era tão denso que parecia uma névoa pairando sobre Roma, um peso invisível que dobrava até os deuses de pedra. Mas o destino já caminhava em sua direção. Numa manhã de janeiro, durante uma cerimônia nos Jogos Palacianos, Calígula passou pelos corredores ladeado por soldados que sorriam falsamente. Chamavam-no de divino, senhor da terra e dos céus. Ele ergueu o braço satisfeito, e nesse gesto, simples, quase banal, o império tremeu. De repente, um olhar. Um reconhecimento rápido demais. Querea fez o sinal. A lâmina brilhou. O eco metálico cortou o ar antes mesmo que alguém gritasse. O imperador caiu. No chão, sangue e ouro se misturaram, como se o próprio Império Romano tivesse sido ferido. Dizem que o corpo foi arrastado pelos mesmos corredores que um dia ecoaram seus risos. Que o palácio respirou aliviado por uma única noite silenciosa. Mas quando os conspiradores procuraram os arquivos privados do imperador, aqueles que supostamente continham seus diários, suas confissões e ordens secretas, encontraram apenas cinzas. Cinzas e fragmentos de cera derretida. Alguém os havia destruído minutos antes do golpe. Quem? Ninguém sabe até hoje. Há teorias de que um servo fiel, talvez um escriba devoto, tenha queimado os pergaminhos para impedir que a insanidade de Calígula fosse revelada. Outros acreditam que os próprios deuses, envergonhados, apagaram o registro para que a humanidade jamais soubesse o quanto um homem pode se aproximar da loucura divina. Roma amanheceu envolta em um silêncio que parecia sagrado. O sol subiu lentamente sobre as ruínas do poder, como se buscasse entender o que havia acontecido entre aquelas paredes manchadas de sangue. O imperador estava morto,
Mas a cidade não parecia livre. Pelo contrário, havia algo de estranho no ar, uma sensação de que o próprio espírito de Calígula ainda vagava pelos corredores do palácio, observando, sorrindo. E talvez, em algum espaço entre o divino e o profano, ainda desse ordens a um império que aprendera a fingir obediência. Os arquivos, aqueles que quase foram destruídos, tornaram-se o rumor mais perigoso da antiguidade. Dizem que continham não apenas decretos, mas confissões. Descrições minuciosas dos experimentos de poder, registros de cada olhar, de cada vida tirada para testar o medo. E que neles, Calígula escrevia sobre sua crença mais obscura, a de que os deuses invejavam os homens porque apenas os mortais podiam sentir prazer no limite entre a dor e o delírio. Essa era sua filosofia secreta, e talvez sua maldição. Os conspiradores tentaram apagar qualquer vestígio de sua existência. Rasgaram estátuas, riscavam seu nome das inscrições, queimaram tudo o que cheirava àquele reinado de loucura. Mas é curioso, quanto mais tentavam esquecê-lo, mais imortal ele se tornava. O próprio tempo parece ter se divertido com a ironia. Os deuses que Calígula ofendeu caíram no esquecimento. Ele, o homem que quis ser Deus, sobreviveu às eras como um fantasma histórico, uma ferida aberta na memória da humanidade. Décadas depois, monges copistas encontraram fragmentos dos pergaminhos em cavernas distantes. Uns queimados, outros apenas manchados de vinho seco. O conteúdo, dito em voz baixa dentro dos mosteiros, tornou-se um segredo entre homens que preferiam o silêncio à heresia. Alguns juravam que, ao traduzir certos trechos, ouviam palavras que não poderiam ter sido humanas. Outros acreditavam que o espírito de Calígula guardava seus próprios diários, impedindo que fossem lidos até o fim. E assim, entre cinzas e rumores, formou-se o retrato distorcido de um imperador tão insano quanto lúcido. Um homem que, ao perder o medo da morte, descobriu que a verdadeira tirania é fazer os vivos esquecerem como é ter esperança. O império jamais seria o mesmo. Roma seguiria poderosa, mas algo essencial se quebrara naquele dia. Algo no coração humano que jamais voltaria a ser inteiro. Porque no fim, o que a história de Calígula nos mostra não é apenas o horror do poder absoluto. É o reflexo incômodo do que todos nós poderíamos ser, se os limites se dissolvessem e o delírio se tornasse lei. E talvez essa seja a razão pela qual seus arquivos nunca foram totalmente destruídos. Talvez em algum canto esquecido de Roma, ainda exista um pergaminho esperando para ser lido. E quando for, descobrirá que o nome que assina o último texto não é Calígula, mas o nosso.